Então, no começo do módulo 2, a gente começou a falar sobre as noções de atendimento, que é a ordem que a gente atende o paciente quando ele chega na clínica, desde a entrada até a permanência, até a hora que ele sai de uma clínica. E na aula passada, na semana passada, na aula prática, a gente aprendeu a questão dos termos, né? A importância de ter documentos escritos, de ter documentos assinados. Por quê? Se você fizer um acordo com algum cliente, um acordo verbal, esse acordo verbal, perante a justiça, não vai valer de nada, porque vai ser a sua palavra contra a palavra do cliente. Então, a gente tem que ter documentos, né? Por isso que eu falei, gente, pega a identidade, pega o CPF, né? Não confia na pessoa preencher, porque se ela quiser abandonar, ela vai preencher o que ela quiser preencher e ela vai sumir. Então, peça os dados. Daí, agora, a gente vai falar a diferença dos estabelecimentos veterinários, porque a gente tem hospital, clínica, consultório e ambulatório. A gente tem esses 4 tipos de estabelecimentos que tem um médico veterinário, tá? Porque, lógico que são outros. Primeiro, hospitais. O que é um hospital? Hospital são aqueles estabelecimentos que têm médico veterinário disponível por 24 horas e cirurgias disponíveis por 24 horas. Ou seja, se o tutor estiver precisando de um atendimento, o animal sofreu um atropelamento e está com hemorragia interna. Se ele for num hospital, né, no hospital, qualquer hora que ele for, vai ter um veterinário e vai ter um cirurgião, vai ter alguém capacitado para fazer cirurgia. Por mais que não tenha no hospital o cirurgião de plantão, vai ter alguém que ele vai ligar e vai lá fazer. Isso é um hospital. São aqueles locais que têm atendimento veterinário por 24 horas. Vai ter um veterinário 24 horas lá, atendendo o paciente. Diferente de uma clínica veterinária. Por quê? De uma clínica veterinária. Por quê? Uma clínica veterinária, ela não tem veterinário 24 horas. Ela tem veterinário em um horário determinado. A gente vai ter clínicas que vai funcionar de segunda a sábado. A gente vai ter clínicas que vai funcionar de segunda a segunda, porém de 8 às 8 horas, 8 às 6 horas, um horário determinado por uma clínica. Vocês não podem confundir uma coisa. O fato da clínica ter uma internação não quer dizer que ela tenha atendimento. Por exemplo, vamos voltar aqui para o hospital. O hospital, eu vou ter veterinário por 24 horas, fazendo consultas, fazendo novos atendimentos, e eu vou ter aqui também a internação o tempo todo. Na clínica, pode ser que eu tenha internação, o animal vai ficar o dia inteiro na clínica, mas se eu bater na porta dessa clínica 1h da manhã, não vai ter um veterinário disponível para atender os animais que foram atendidos durante o horário comercial da clínica, os animais que foram internados, eles vão estar lá dentro com alguém. Vai ter algum auxiliar de veterinário ou algum veterinário lá dentro, mas não vai ter atendimento externo. Claro que vai ter clínicas veterinárias que não terão internação. Vai fazer de tudo, mas não vai internar. Mas a maioria das clínicas tem internação. Consultório. O consultório é uma sala onde o veterinário ele vai fazer os atendimentos. Ele vai fazer vacina, ele vai fazer consulta, ele vai fazer exames, mas dentro de um consultório ele não pode internar e ele também não pode fazer cirurgias. Tá? Então, em um consultório veterinário, não tem cirurgia nem internação. Mas o veterinário faz consulta, ele faz exames, ele faz vacinas. Geralmente, né, os consultórios veterinários, eles vão estar associados a pet shops. Então, eu vou ter um consultório e eu vou ter um pet shop associado. Né? Os clientes do pet shop vão lá para o consultório. Ou alguém, por exemplo, eu abri aqui na porta da minha casa, abri um espaço e lá eu montei meu consultório. Não posso fazer cirurgia, não posso fazer internação, mas eu posso atender os pacientes que chegarem. Bem parecido com o consultório, a gente vai ter o ambulatório. O que é ambulatório?
faz consultas, não faz internação e não faz cirurgia, ou seja, muito semelhante ao consultório, né? Faz consulta, faz exames, faz a vacinação, não interna e não faz cirurgia, igual ao consultório. Qual que é a diferença entre consultório e ambulatório? O ambulatório, ele é agregado, geralmente, a um abrigo ou a um canil. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um abrigo de cães e eu montei um consultório lá dentro para eu atender os pacientes que são naquele abrigo. Isso é um ambulatório. Eu não tenho atendimento externo. Eu não atendo outros animais. Eu atendo somente aqueles animais daquele local em específico. Ou seja, igual está aqui, o atendimento deverá ser apenas dos animais de um local específico. Se eu atender outros pacientes de outros locais, deixa de ser um ambulatório e passa a ser um consultório. E vocês têm que ficar atentos porque a definição de hospital, de clínica, de ambulatório e de consultório, isso é feito diante da prefeitura de cada local. Se eu tenho um alvará, se eu faço uma autorização da prefeitura para ter um ambulatório e a fiscalização vê que eu estou atendendo público externo, eu sou multada, porque não foi isso que eu falei que eu ia abrir. Então, a gente tem que seguir as normas que são solicitadas, né, quando eu vou abrir um estabelecimento. E vocês, como auxiliar, podem trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Agora, a gente vai falar, né, o consultório é simples, tem um consultório. Pode ser tanto como uma ONG, como uma zoonose. Então, a zoonose, ela pode ter um ambulatório, tá? Que ela vai atender somente os animais que estão lá nas zoonoses, tá? Quais são as dependências de uma clínica ou de um hospital? Quais são os cômodos que eu tenho numa clínica? Quais são os cômodos que eu tenho no hospital? Que eu posso ter, tá? Por quê? Depende aí do valor que eu tenho para abrir. Porque o último orçamento que eu fiz para montar uma clínica, só de aparelhagem, de material, não estou incluindo aqui ampola de medicamento, não estou incluindo seringas, essas coisas. Tinha ficado, em média, R$300 mil, sem comprar imóvel, tá? Com imóvel alugado. Então, é muito caro. Então, vai ter cômodos aqui, que eu vou falar, que não tem numa clínica, que vocês vão fazer estágio. Porque, né, depende aí da verba, né, do caixa de quem montou aquela clínica. Temos o consultório, né? O consultório, ele tem que ter uma mesa de atendimento lavável, ou seja, não pode ser de madeira, ou tem que ser de granito, ou tem que ser de aço inox, mas tem que ser lavável e tem que ter um furo nela. Tem que ter um furo nela no meio. Por quê? Tá tranquila. Tem que ter um furo nela no meio, por quê? Porque se eu jogar água, a água tem lugar para cair, a água tem lugar para escorrer. Então, a mesa de atendimento, ela tem que ser lavável. Eu tenho que ter uma mesa onde que o veterinário vai sentar, não na mesa, né? Ele vai sentar na cadeira para fazer a prescrição, para preencher as fichas. Uma geladeira, tem que ter uma geladeira para eu armazenar as amostras. Essa geladeira pode ser um frigobar, e é obrigatório que tenha nessa geladeira um termômetro entre 2 a 8 graus. Então, eu tenho que ter um termômetro entre 2 a 8 graus, tá? Eu tenho que ter um arquivo com os dados dos pacientes. Esse arquivo, ele pode ser digital, tá? Uma balança para a gente pesar os animais e uma pia. A pia é obrigatória, tá? A gente tem que ter uma pia para a gente lavar a mão. Aqui um consultório bem bonitinho, a mesa lavável, a pia, a mesa de atendimento, tá? Isso aqui era para ter tirado, já vou até tirar isso aqui. Uma pia, uma mesa de atendimento, né? O frigobar aqui em algum cantinho, para a gente conseguir atender. Lembrando que quando a gente for atender gatos, que os gatos têm que estar, que as janelas devem estar fechadas. A gente não atende gato com a janela aberta. Sala
de recepção, que é onde a gente vai ficar esperando ser atendido. Cada clínica tem a sua estrutura de sala. Eu já fui em clínicas que eram uma bagunça, eu já fui em clínicas que tinha ar-condicionado, que tinha café, da Dolce Gusto, sabe? Então, assim, cada clínica tem a sua estrutura de recepção. E o ideal é que as clínicas tivessem setores de internação. Tivesse um setor pré-cirúrgico, que são os animais que serão encaminhados para a cirurgia, um setor de animais que têm doenças contagiosas e um setor de animais que não estão com doenças contagiosas. Por exemplo, aqui um animal que está com fratura, é uma doença não contagiosa. Aqui um animal que está com cinomose, é uma doença contagiosa. Por quê? Se eu coloco o animal com cinomose do lado de um animal com fratura, o com fratura pode ir embora com cinomose. E aqui os animais que vão para o bloco cirúrgico. Se possível, o mais ideal ainda é que eu tenha 3 setores de internações de cães e 3 para os gatos, que os cães fiquem separados dos gatos para evitar que tenha aí o estresse, né? Porque cães estressam gatos. Aqui uma sala de internação linda, maravilhosa, perfeita, né? Com ar-condicionado, com as gaiolas limpinhas, com papel, com lenços higiênicos, né? Tapete higiênico, gaiolas de vidro. As gaiolas também deverão ser lavadas, né? As baias laváveis, né? Para a gente jogar a água fora e ela ter escoamento, ela sair daqui para manter sempre limpo. É claro que vai ter clínicas que não vai ter essa estrutura. Vai ter clínicas que vai ser gaiolas de alumínio, tá? Vai ser, cada clínica tem a sua estrutura, como eu falei, depende da verba de quem montou. Sala de raio-x, essa sala de raio-x aqui está presente em alguns hospitais, em algumas clínicas, não são todas, tá? Esse aparelho é um aparelho bastante caro, por isso que não tem em todas as clínicas. E eu preciso de um técnico em radiologia para manusear essa máquina, que é o profissional especializado nisso. Ele vai manusear essa máquina, ele vai saber colocar na ordem certa, na posição certa, para me dar um raio-x com a melhor qualidade possível. E um laboratório de realização de exames, né? Hematologias e bioquímicos, avaliar hemograma, avaliar funções renais, avaliar hormônios para amostras. Eu já rodei muito em clínicas e aqui na região de Contagem tem 2 clínicas apenas que têm esse laboratório. A maioria das clínicas, a gente coleta o sangue, coleta a amostra e envia para um laboratório terceirizado, tá? A gente não manda isso daqui, não é da própria clínica, a gente terceiriza esse tipo de serviço. Farmácia, né? Podemos ter 2 tipos de farmácias. A farmácia de venda e a farmácia de uso interno. O uso interno são os medicamentos que a gente vai colocar para usar dentro da clínica, dos pacientes. E a farmácia de venda são os medicamentos que a gente vai vender para os clientes tratarem em casa. Então, podemos ter 2 farmácias, farmácia de uso interno e farmácia para venda. E, por último, o meu local favorito, que é a sala de cirurgia, que é o local mais restrito, né? Um local que não entra todo mundo, as janelas sempre deverão estar fechadas, né? Para não entrar animais, para não entrar pássaros, para não entrar pombo, para não entrar mosca, não entrar barata. Então, o local mais restrito de todos, a gente vai falar muito aprofundado dela lá no final do módulo 2, quando a gente for falar de cirurgia. Aí eu vou falar quais são as necessidades, né? O que é orientado para a gente que tenha numa sala de cirurgia. É claro que, quando você aluga um imóvel, você não pode modificar o imóvel. Então, por exemplo, essa sala de cirurgia aqui, que a gente está vendo na imagem, tem 2 janelas. O ideal é que não tenha nenhuma. Mas eu não posso alugar uma casa e tirar as janelas de lá e tacar tijolo. Então, a gente vai fazer adaptações aqui. Se você observar, está fechada, tá? A gente não vai abrir. Não posso ter
Como tem, eu vou manter ela sempre fechada, eu não vou abrir. E quando eu falo sempre fechada, não é só durante a cirurgia, não. É sempre mesmo. Mesmo quando não tiver cirurgia, vai ficar fechado. Para a próxima aula, né, vocês precisam trazer, essa já é a atividade, tá, Thaís? Que já estava programada. Para a próxima aula, vocês precisam trazer, né, na próxima aula, que é dia 12 de abril, vocês precisam trazer uma resenha, né? O que é uma resenha? Você vai comentar, você vai fazer um resumo com sua opinião sobre quais os impactos que você acredita que os lixos, os resíduos, os lixos hospitalares, eles podem provocar no meio ambiente e como que você acha que a gente pode reduzir. Ou seja, eu quero que você faça um resumo de mais ou menos 10 linhas em que você vai explicar, você vai falar quais são os impactos que esse lixo pode provocar no meio ambiente e como que a gente pode reduzir esse impacto, como que a gente pode minimizar esse risco, tá? E na próxima aula a gente vai aprender sobre biossegurança, né? O que a gente precisa e por que a gente precisa saber sobre biossegurança, o que é a Anvisa, né? O que é a Anvisa, quem que é a Anvisa regulamenta, o que ela prega, né? Qual que é a importância da Anvisa, tá? Então, semana que vem, resumo, e a gente vai começar a falar sobre biossegurança. E até semana que vem, na nossa aulinha dia 12. Beijocas!